comparecer, a presidência, então, fará a relatoria ad hoc, para que a gente não tenha a matéria aqui engavetadas durante esse período. Em gestões anteriores, nas diversas comissões, inclusive nessa comissão, a presidência adotou prática semelhante, contribuindo para a celeridade do processo legislativo, sem contristar o relator. Então, eu submeto aqui a apreciação, minha presidente, minha vice-presidente, é um procedimento de praxe, se Vossa Excelência... Então, submeto, então, a senhoras e senhores, e aqueles que aprovam permaneçam como estão. Então, aprovado essa questão da relatoria após a ausência do relator durante 3 sessões. Determina, então, a secretaria da comissão que faça constar em ata a decisão da comissão. Acerca das audiências públicas que realizaremos ao longo dos próximos 2 anos, no âmbito aqui da CDR, essa presidência recomenda, no máximo 4 convidados por mesa composta de forma a otimizar a participação de nossos palestrantes e os debates decorrentes. Destacamos que todos os convites serão enviados pela secretaria da comissão e que consideramos importante o envolvimento do senador autor do requerimento para garantirmos a presença de todos os convidados, bem como a definição célere de uma data para a audiência e sua presença no dia acordado. Então, é muito importante que o autor do requerimento fique atento, né, a essas datas, para que a gente possa ter aqui a participação de todos os convidados e que a gente possa conduzir o processo de uma forma célere. No que concerne a eventos externos, rogamos aos senadores, ou ao senador autor da sugestão, de sua realização, apoio logístico à Comissão do Estado. Quer dizer, essa comissão não tem como respaldar as viagens e fora da comissão. Isso terá que ser feito com apoio logístico à comissão lá no Estado, né, para que o evento seja viabilizado. Então, se quiser fazer alguma audiência pública lá no Estado, né, a gente que tem o apoio logístico aqui da comissão, mas que todas as despesas, né, fiquem por conta de lá. Então, eu encerro essa segunda parte, que é a parte administrativa, para a gente entrar aqui nas deliberações. Nós temos aqui alguns requerimentos, a senadora Zenaide já falou sobre eles, mas aqui o primeiro requerimento é requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, item 1, autoria do presidente, e que é exatamente nos termos do artigo 93, inciso 2, do Regimento Interno do Senado. Seja convidado, então, o excelentíssimo senhor ministro de Estado de Desenvolvimento Regional para apresentar em audiência pública nessa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo as ações do Ministério para os próximos 2 anos. Não precisa aqui, né, justificar, mas é muito importante para nós, primeiro, saber qual é a política do Executivo com relação ao desenvolvimento regional. Então, a proposta é convidar o ministro para ele poder realmente expor aqui as suas propostas, né, e a gente, então, poder contribuir com isso. Sim. Que, posteriormente, a senadora Lisiane, né? É o item 8. Também é um requerimento de autoria de Elisiane Gama, também nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 5 da Constituição Federal, combinado com o artigo 90, 4º do Regimento Interno do Senado, mas a audiência pública com o senhor Gustavo Canuto, ministro do Estado de Desenvolvimento Regional, para que apresente as diretrizes e os programas prioritários de sua pasta. No mesmo teor, né? Então, pergunto à nossa vice-presidente, Zenaide, se tem algum comentário, se tem alguma colocação sobre isso. Não, é o mesmo teor, a gente já que vai chamar o ministro, é justamente para apresentar seu plano, que a gente sabe que existe um Plano Nacional de Desenvolvimento que está sendo, como também de segurança hídrica, e a nossa colega Elisiane Gama é a mesma coisa, é convidar o ministro e a gente aproveita e faz não seria trazer o ministro 2 vezes para mostrar o mesmo programa
para a gente. Então, vamos compatibilizar as datas, né, horário, para que a gente possa ter o mais rápido possível, porque é urgente essa apresentação. E a gente coloca aqui, então, depois o horário e o dia. Então, em votação, o requerimento. As senhoras e senhores parlamentares que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. O item 2 da pauta, também no mesmo sentido, só que requeiro, nos termos do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convidado o excelentíssimo senhor ministro de Estado do Turismo para apresentar em audiência pública nessa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo as ações do Ministério para os próximos 2 anos. Então, na mesma linha, né, para que o ministro possa também apresentar. Tem outro requerimento? Ok. Com relação às autoridades aqui que serão convidadas, né? No caso do Desenvolvimento Regional, o senhor Gustavo Henrique Canuto, Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e ainda vamos verificar os outros requerimentos, mas tem a SUDEC, SUDENE, SUDAN, SUFRAMA e CODEVASP. Então, com relação ao convite do ministro do Turismo, também indago aos senhoras e senhores senadores se existe alguma ponderação. Não havendo, os senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Item 3 da pauta, também de minha autoria, requer no artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado, seja convidado o ilustríssimo senhor titular da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, para apresentar em audiência pública nessa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo as ações do órgão para os próximos 2 anos. Também o mesmo teor, exatamente para que ele apresente o planejamento e o plano de ações, de metas e ações. E eu indago, então, as senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 4, também de minha autoria, no mesmo termo do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado, seja convidado o senhor titular do Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, para apresentar audiência pública nessa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo as ações do órgão para os próximos 2 anos. É o senhor Marcos Henrique Derzi. Também, as senhoras e senhores senadores, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. No mesmo teor, o item 5, também de minha autoria, requer no termo do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado o senhor titular da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAN, para apresentar em audiência pública nessa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo as ações do órgão para os próximos 2 anos. SUDAN, Paulo Roberto Corrêa da Silva. As senhoras e senhores senadores que aprovam, mas como se encontram, aprovados. Item 6 da pauta, no mesmo teor, também de minha autoria, regimento nos termos do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado, seja convidado o senhor titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, para apresentar audiência pública nessa Comissão de Desenvolvimento e Turismo as ações do órgão para os próximos 2 anos. Alfredo Alexandre de Menezes Júnior, senhor Superintendente do SUFRAMA. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 7, também do mesmo teor, de minha autoria, requer no termo do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convidado o ilustríssimo senhor titular da Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba, CODEVASF, para apresentar em audiência pública nessa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo as ações do órgão para os próximos 2 anos. Senhor Antônio Avelino Rocha, de Neiva. As senhoras e senhores senadores que aprovam, mas como se encontram, aprovado. O item 8 já foi aprovado, juntamente com o item 1, e o item 9, de autoria do senador Chico Rodrigues, que nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, 2 da Constituição Federal, e do artigo 93, 2 do Regimento Interno do Senado, a realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre os estudos realizados pelo CPRM, Serviço Geológico do Brasil, no estado de Roraima. O relator não está, mas no mesmo teor. A praxe é adiar, mas como é um requerimento também no mesmo teor e é algo importante, eu subscrevo também o requerimento, se for o caso, ou a nossa senadora Senade, para que a gente possa também já aprovar, subscrevendo o requerimento.
Então, as senhoras e senhores senadores que aprovam, mas como se encontra, aprovado. Tem um item extra-pauta, que é exatamente o que aconteceu hoje na reunião de manhã, na Comissão de Ciência e Tecnologia. É um requerimento de Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, requer dos termos do artigo 93.1 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com o objetivo de instruir o PLC 142/2018. Essa trata de um projeto de informatização, internet nas escolas e com relação à inovação. Portanto, como afeta diretamente também a nossa comissão, que tem tudo a ver com inovação, eu pedi que incluísse essa comissão lá na Comissão de Ciência e Tecnologia, mas para isso teria que aprovar o requerimento aqui também, por isso que eu peço a aprovação extra-pauta desse item. E, se Vossa Excelência quiser falar alguma, mas botaria em votação. Então, as senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Então, essa comissão fará, junto com as demais, uma audiência pública relacionada a esse tema. Queria só, acho que eu queria subscrever alguma dessas audiências. É importante que os colegas subscrevam, porque, como ele falou, pode ser que não esteja. Eu quero subscrever todas essas e alguns colegas que queiram subscrever. É importante, que às vezes acontece do autor do requerimento não poder estar presente na audiência pública, mas quem subscreve já tem a responsabilidade de estar presente. Por isso que eu queria dizer aqui, já subscrever os requerimentos, e se alguns colegas quiserem, é importante isso, porque todos assumem a responsabilidade. Porque, às vezes, a gente convida e, por algum motivo, você pode não estar, e é bom que tenha outro senador que seja responsável para manter a audiência pública. Eu só quero aproveitar, coincidentemente, nós estávamos trabalhando num projeto estruturante do Ministério da Educação, em conjunto com a Ciência e Tecnologia, e com a CAPES, CNPq, SEBRAE e as entidades empresariais, num projeto nessa linha, exatamente de Centro de Desenvolvimento Regional. Foi um trabalho que desenvolvemos na Câmara Federal, né, sob a liderança do deputado Vitor Lippe, né, que é muito ligado a essa área, e através de um projeto estruturante do MEC, que é coordenado pelo CGE, que também é uma instituição que executa e faz o planejamento do Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia. Nós avocamos também aqui para o DF, são 4 pilotos que estão acontecendo no Brasil hoje: Campina Grande, Brasília, Itapeva, em São Paulo, e Caxias, que é exatamente fazer o que fizemos no Marco Regulatório de Ciência e Tecnologia, que é juntar a academia, a universidade, junto com o setor empresarial e o governo, o tripé. Nesse projeto do MEC, do Centro de Desenvolvimento Regional, é exatamente pegar todo esse conhecimento que nós temos nas universidades, nos institutos de pesquisa, que são muitos. O Brasil é o 13º país em artigo científico, né? Mas está lá em um dos últimos na transformação isso em patente, em geração de emprego. E o objetivo é exatamente isso, pegar todo o conhecimento que nós temos na rede, né, seja local, seja nacional, até internacional, e viabilizar que esse conhecimento seja repassado para as empresas, para os pequenos e microempresários, para os nossos jovens que precisam de ter um incentivo na questão do empreendedorismo, né, Então, esse projeto já está bastante avançado, né, na região sul. Estão já produzindo, inclusive, azeite e outros produtos, já fruto desse projeto, e é exatamente isso. Nós queremos levar inovação, tecnologia, conhecimento para aqueles que não tiveram oportunidade, né, de entrar no mundo acadêmico. Nós queremos unir forças e aproveitando, inclusive, os institutos federais, que podem ajudar muito com relação a isso. Eu até vou propor que esse seja o tema para 2019, com relação a esses projetos estruturantes, né, que a gente tem aqui todo ano, uma política, né, de avaliação aqui, política pública a ser avaliada. Eu vou propor, mas é evidente que nós vamos ter que abrir para todos os parlamentares também, mas
tendo em vista que o projeto está bastante avançado, está aqui, inclusive, eu vi aqui o nosso querido Paulo Baroni. Paulo Baroni era o secretário de Ensino Superior do MEC, e que conduziu esse processo todo, e que vai nos dar o prazer também de participar aqui da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Então, seja bem-vindo aí, Paulo. Que a gente possa aqui fazer um bom trabalho para diminuir as desigualdades, gerar mais oportunidades, né? Colocar inovação, gerar emprego, que talvez seja o maior desafio que nós temos hoje no nosso país. Então, agradeço e parabenizo aqui a eleição por unanimidade da nossa vice-presidente, por aclamação, né? No mais, então, não tendo mais assuntos aqui na pauta, eu convoco os membros da comissão para a reunião do CDE na próxima semana. Eu já vou colocar, né, a de referendo, mas eu já vou colocar para quarta-feira, às 9h, não é, porque nós vamos contactar todos os membros e vamos tentar convencê-los que, até por tradição, já estava acontecendo dessa forma, vamos marcar para as 9h pontualmente na quarta-feira, né? E se houver uma negativa dos parlamentares, que nós vamos consultar, a gente comunica, mas convoca, então, a reunião quarta às 9h, né? A nossa reunião aqui da CDR. E declaro, então, já encerrada a nossa presente reunião. Obrigado aí pela presença.